Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o encontro de vereadores que está acontecendo em Diamantina. Quem veio conversar com a gente, o vereador, professor Fred, que está aqui junto com a gente de volta ao Painel Livre. Também o vereador e presidente da União, né, dos Vereadores do Brasil, o Evandro Lotti. Não é isso? Seja bem-vindo. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já é disponível na plataforma do YouTube. Professor Fred, que prazer em recebê-lo de volta. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Marconi. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Boa noite. Evandro, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui os ouvintes e na sua pessoa, né? Queria deixar aqui aquele agradecimento pelo carinho de estar aqui pela terceira vez sendo recebido nessa cidade que é maravilhosa, e com um abraço caloroso da população e dos vereadores da nossa região do Vale de Jequitinhonha, né? E até corrigindo, é a União de Vereadores do Estado de Minas Gerais, UVB, União de Vereadores do Brasil, Minas Gerais, UVB Minas. UVB Minas. Isso. Então vamos começar falando sobre isso. O que é essa UVB? Como é que surgiu? Conta um pouquinho da história dessa. A história da UVB nós começamos antigamente com a Associação de Vereadores. O que era o intuito? Hoje eu estou até me apresentando, né? Meu nome é Evandro Lotti, para alguns que não me conhecem nessa região. Sou vereador da cidade de Guanhães. Hoje eu estou no meu quarto mandato. E lá atrás eu tenho a formação de direito, sempre fui das lutas de classe, lutas sindicais, ajudei a fundação do DEA, que eu fui aluno da PUC-Cerro, da primeira turma. E aí a gente sempre gostou dessa política do bem, essa política a boa política. E nesse contexto eu ganho para vereador, e aquilo a gente, muito novo, a gente queria o intuito de fortalecer o legislativo, principalmente os vereadores. Eu falo igual na abertura hoje mesmo, eu falei, a gente queria que os vereadores fossem olhados com mais carinho, porque muitas vezes o vereador é aquele mais próximo, é aquele amigo mais próximo, é igual o vizinho. Às vezes ele está mais próximo que a própria família. Então o vereador, ele está muito próximo do povo. Então ele traz as demandas para os prefeitos, para os deputados, e muitos prefeitos, às vezes ele não valoriza o vereador. O vereador não está trazendo a demanda para ele. Ele está trazendo a demanda daquela determinada classe da sociedade, que veio para ele informando: minha rua está com buraco, minha rua está sem calçamento, está sem luz. Sei que não é a função dele, mas é uma delas, porque a humanização, porque a forma de você estar mais próximo do seu eleitor. Isso você traz essas demandas para os órgãos maiores. E os vereadores, infelizmente, você pode olhar para você ver, todas as reformas eleitorais são feitas no período dos vereadores. Para quê? Para que utilizem dos vereadores como piloto de teste. Todas as formas que se utilizam dos vereadores, eles muitas vezes desprestigiam ele no período eleitoral, são chamados por deputados, prefeitos, para apenas levar votos. Então a gente tem que fazer uma forma diferente, que é fortalecer. Isso nós criamos uma corrente do bem, que foi através da União de Vereadores. E a gente foi criando laços durante todo o nosso estado. Nós fomos fazendo essas capacitações regionais, e assim a gente foi vendo, até de último. Por que eu chamei o professor Fred? É um professor universitário que tem essa intenção. Começamos aqui com o Edivan, que é o nosso superintendente, que é um parceiro, um irmão. Então, assim, tem muitos vereadores que, quando eu não tive essa capacitação no meu primeiro mandato, eu queria trazer para eles, para que eles já entrem com mais força, para saber buscar recurso, para saber ter conhecimento do que fazer, do que o vereador faz, e a população entender que é legislar, fazer as leis, mas ele também está próximo da população. Isso, às vezes, quando a gente faz
esse contexto, nós criamos essa corrente, criamos micropolos. Mas tem dado certo? Aí é que tá. Eu acho assim, que foi uma evolução muito grande. Pra você ter uma ideia, nós temos 70 vereadores da nossa região, desde o primeiro evento. E aí você traz capacitação de como fazer a lei orgânica. E aí eles passam a ter uma diferenciação, até para buscar recursos, para elaborar projeto, que a gente traz a capacitação para ele mesmo. E isso a gente fez e foi um resultado espetacular agora nessa eleição, porque antes os deputados chamavam, hoje não. Essa rede de comunicação, que são os grupos da UVB setorizados, e onde a superintendência está em todos, eu tenho a Triângulo Mineiro, que comunica com o Vale de Jequitinhonha. A realidade deles é uma, que é o agronegócio, a realidade nossa é outra. Eu tenho Teoflotone, está lá na divisa com a Bahia. Então, assim, nós tivemos essas reuniões microsetorizadas, porque é muito difícil eu tirar uma pessoa de Teoflotone para ir no Triângulo Mineiro, é 3.000 quilômetros. Mas nós, da superintendência, rodamos o estado inteiro e fomos mapeando. Hoje nós temos dos 9.000 vereadores, nós temos 4.500 vereadores cadastrados em grupos, e onde a gente troca informações, troca projetos. Vou citar um exemplo na minha cidade. Nós temos um especialista em causa animal, que é o Ale, vai falar aí amanhã. O Ale teve uma palestra na minha cidade onde as pessoas queriam criar um canil regional. Aí ele falou, o canil é como se fosse uma prisão. A gente tem que castrar e soltar. Então ele deu uma aula do que fazer. E aí aqueles movimentantes dos animais, protetores, né, dos animais, eles passaram a ter uma outra visão de animais soltos, dos cachorros soltos, das doenças, que é uma realidade, acho que de todo mundo. E assim a gente foi fazendo. A gente passou a mapear os deputados que se utilizavam apenas para comprar voto, e a gente saía dele, porque muitos vereadores no primeiro mandato são assediados financeiramente. E aí depois da eleição eles se utilizam o seguinte, eu comprei, te paguei, depois da eleição um abraço. E aí eles passaram a ver os vereadores de outra forma. Esse aí quer comprar, a gente quer aquele que trabalha o dia a dia, atendendo a população, atendendo com exames, consultas, com emendas parlamentares, com acesso a resolver demandas. Através disso, nossa cidade conseguiu um polo da UENG. Foi através do trabalho, capacitando, cobranças. Fred, qual que é a importância de Diamantina sediar um evento como esse, um encontro desse? Eu acho que a importância ela é gigantesca. E aí a gente tem que pensar nessa importância a curto, médio e longo prazo. A importância inicial, e que eu acho que é a longo prazo, é Diamantina retornar como um polo político, para que a gente possa realmente voltar ao protagonismo do Vale de Jequitinhonha. Isso a longo prazo. A médio prazo é desfazer um desconforto muito grande em que há entre Diamantina e todo o Vale de Jequitinhonha, que é a questão de Diamantina só quer os bônus. Diamantina não quer o ônus de estar no Vale de Jequitinhonha. Então acaba que é um trabalho que a gente tem feito desde 2021, que é ir no vale, né, descer o vale inteiro, conversar com as câmaras, conversar com prefeitos, para que as pessoas possam vir a Diamantina. E aí nós estamos tendo um retorno positivo, né, a curto e médio prazo, que é as pessoas estão querendo vir para Diamantina, as pessoas estão participando de Diamantina. Então, Almenara está aqui em Diamantina participando do evento, né? Itinga está aqui, está vindo para Diamantina participar do evento. Então, isso é um ganho político muito grande para a cidade. E a gente tem que pensar muito na política de forma regionalista e não mais individualista. Então acaba que nós temos que voltar o nosso olhar ao Vale de Jequitinhonha, que é onde nós pertencemos exatamente. E não a Belo Horizonte, não a Uberlândia, e não a Juiz de Fora. Então acaba que essa proposta de trazer esse evento para Diamantina é para mostrar para as pessoas que realmente é importante a gente ver o nosso vale do nosso lugar de fala. Onde estamos hoje e onde queremos chegar. Então a reunião dos vereadores é justamente isso. É pegar todos os vereadores para que a gente possa ver o que a gente quer, quais são as nossas demandas e como nós queremos manter a nossa Câmara. Para não ficar com
possibilidades de interpretações? Quando você fala que Diamantina não quer, só quer se beneficiar, Diamantina quem? Você fala da classe política? Não, eu acho que a cidade como um todo. Eu vou falar classe política não, senão a gente vai ficar parecendo, parece que A é assim, B é assim, C é assim. Eu acho que historicamente, a cidade da Diamantina, e aí vem os representantes políticos, obviamente, né? Ela sempre quis o bônus de estar no Vale de Jequitinhonha. Por exemplo, vai sair um valor X apenas para o Vale de Jequitinhonha. O dinheiro nós queremos. Agora nós precisamos atirar tal valor em consórcio tal, e que só que esse consórcio vai beneficiar mais o médio e o baixo Jequitinhonha. Então não se esquiva. Né? Então, o que eu estou falando é que, politicamente, nós temos essa questão, mas isso é histórico, eu não estou falando que é a questão A, B ou C, entendeu? Então, acaba que, e isso que eu estou falando, que é o que eu ouvi várias vezes, em várias viagens. Esse ano, eu fui impossibilitado de descer para o Vale para convidar as pessoas para vir para cá. E também um trabalho que a gente já faz, que é esse trabalho de troca, de experiência, de network, é muito importante, e a UVB nos proporciona, né? E aí acaba que nos 2 anos anteriores, em que eu fui conversar, fui entender, fui para aprender como é a política no médio e no baixo Jequitinhonha, eu tive muito esse feedback negativo, essa visão negativa que as pessoas têm do baixo do Vale de Jequitinhonha, do baixo do médio de Jequitinhonha, em relação à Diamantina e sua postura enquanto política, entendeu? Quais são os temas principais que estão sendo abordados esse ano? Olha, entre os temas principais que a gente está abordando, a gente está falando sobre a capacitação de vereadores em questão de formulação de leis, formulação de lei orgânica, formulação de regimento interno, elaboração de projetos, né? Vários vereadores ainda têm muita dificuldade em elaborar projetos, principalmente projetos coletivos, né? Em que envolvam a população. Nós temos também a questão eleitoral, as mudanças, né? Na questão eleitoral, então, como que vai ser a filiação, os períodos. Nós também temos 2 mesas muito importantes, né, que uma é juntando pela primeira vez a Associação Mineira de Municípios junto com a UVB, né, primeira vez que a associação vem para a UVB para participar desse evento. Então nós faremos essa união, né, de prefeito com vereador para a gente falar qual que é a importância dessa união, né, dessas parcerias, e também nós vamos falar sobre a violência política, né, a violência política de gênero, que a gente encerra o nosso evento com uma roda de mulheres, né, e aí nós teremos a vice-reitora da UFVJM, Flaviana Tavares, a deputada Beatriz Cerqueira, que vai falar também sobre a violência política, e vereadoras também da nossa UVB Mulher, que vão participar desse evento. Então, assim, é um evento muito grande e muito diverso. Se você me permite. Sim. Entrar. E às vezes eu falo o seguinte, muitas vezes as pessoas são mais reconhecidas no estado que na própria cidade. Eu vou citar um exemplo. Não sei a sua posição aqui em Diamantina, mas eu vou citar um exemplo, professor Fred. É uma das palestras mais requisitadas, que eu levo ele em quase todas as UVBs. Por que isso? Ele entrou brincando, a gente fala brincando, e ele falou assim, eu quero falar. Eu ainda brinquei com ele, você está começando, você está nas fraldas, está querendo falar? Aí ele falou assim, eu dou conta. Eu falei, então faz uma palestra para a superintendência. Ele falou assim, eu vou trazer um tema, que é a principal função do vereador que ninguém faz, fiscalização. E aí ele mostrou um tema que ele foi em todas as UBS, olhou quais a quantidade de exame que tinha saído, o porquê não tinha saído. E aí ele mostra esse tema para a população. E aí quando ele capacita esse vereador, e aí o mais interessante, nossa região, que é diferente do Vale de Jequitinhonha, que tem várias universidades, quando ele deu essa palestra para a nossa sub-região, é uma região que era muito de coronéis políticos, né? E que botava o vereador debaixo do braço, você vai votar dessa forma. E aí, quando ele traz essa capacitação, o vereador vê que ele não tem que ser submisso a prefeito e nem, muito menos, brigar com o prefeito. Ele está fiscalizando o funcionamento e trazendo aquilo para o prefeito. E muitos prefeitos, principalmente da nossa região, quando você faz uma CPI, a CPI, você investiga fatos. Você não está caçando prefeito. Você investiga algumas mazelas que às vezes faltam. Por que faltou um remédio no posto?
Por que está faltando um remédio da lista básica? Por que não atendeu o seu munícipe com o exame que ele tinha? Porque o imposto é que a gente paga. Então, assim, isso é um exemplo. E às vezes, e aí eu vou um pouco mais longe, que você brincou, que aí eu vou além do vale. Eu chego no Triângulo Mineiro, é uma outra realidade. E aí o Fred foi falar no Triângulo Mineiro, onde tinha quase 400 pessoas. E aí a gente vê por que o desenvolvimento. Porque eles buscam conhecimento. Lá no evento de Uberlândia, nós tivemos uma palestra show do Vitor e Léo. Então, lá, a associação comercial, o que nossa região ainda nós estamos caminhando, eles já estão a passos luz. Lá, eles têm associação comercial e industrial, é um conjunto, associação ruralista, ela é junto com a industrial, que é junto com a comercial, é uma cadeia, enquanto aqui nós temos associação comercial, associação rural, então aquilo foi um banho de conhecimento que a gente trouxe de lá para a gente tentar implantar aqui. Infelizmente, e aí é um outro contexto, por que a gente fala o vereador? O vereador está muito próximo da sociedade. Então, e o que mais a gente escuta? Menos de 20% fala de política. Toda decisão que nós temos, mundial, estadual, municipal, ela vem com a caneta. É o prefeito fazendo e a Câmara aprovando. É o governador fazendo e a Assembleia Legislativa aprovando. E assim, igual na Câmara Federal. E aí a gente vê que menos de 10% das pessoas falam em política. Quando a gente chega numa roda de amigos que vai falar de política, eles falam assim, é um papo chato. E a gente volta na faculdade de Direito. Se você não está na política, você vai ser governado por ela. E toda decisão que envolve todos nós é uma canetada política. Quando a gente não traz esse conhecimento para aquela pessoa da nossa roda, do bem comum, ele vai ficar alienado e vai deixar com que políticos desonestos, políticos que não têm intenção com o povo de realmente fiscalizar, que a gente não fiscaliza, não é prefeito, a gente fiscaliza a execução. Então isso é um ponto positivo. Bom, a gente cedeu um pouquinho esse bloco, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, temos mais para falar no próximo bloco, a gente volta em instantes.